Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre os sais dos ácidos carboxílicos? Então, gente, o que são os sais dos ácidos carboxílicos? Eles possuem a origem, obviamente, nos sais dos ácidos carboxílicos, mas a formação deles é que nem na química inorgânica, né? Para formar um sal, eu preciso de um ácido, uma base, e eu formo um sal e água. Perfeito? É isso que acontece, né? A gente tem denomina uma reação de salificação, tá? Então, formação de um sal orgânico. Então, eu preciso de um ácido, né? Que é o meu ácido carboxílico, veja ali, mais uma base, que nesse caso vai ser um hidróxido, né? Pode ser um hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, qualquer um dos metais, né? Um metal e um OH. E outro característico que é hidróxido de amônio, tá? O que vai acontecer, pessoal? Percebam aqui que tem um ácido, tá? O ácido carboxílico vai sair o hidrogênio, né? E no lugar da saída desse hidrogênio vai se introduzir o metal, certo? Aí ele vai formar um sal orgânico, o sal que a gente está querendo. Só que esse hidrogênio ele não vai ficar ali de Bangu. Ele vai ter que se juntar com alguém, então vai se juntar com esse OH aqui, formando água. Então aqui se forma, né, um sal do ácido carboxílico mais água, tá? Fácil, fácil. Aqui uma característica, aqui, gente, ele não vai estar assim ligadinho, assim, que nem todos que tem um tracinho. Aí ele vai aparecer com uma carga, né? Normalmente o O tem a carga negativa e o metal vai ter o valor da carga dele. Pode ser mais 1, mais 2, mais 3, dependendo, né, da carga do metal. Então ele não vai ter um tracinho ligado. Ele pode aparecer assim, também pode aparecer entre corchete, o metal pode aparecer na frente, tá? Também é característico, certo? Vamos adiante. Como é que a gente caracteriza o grupo funcional? A fórmula geral que a gente fala, né? O grupo funcional ele é representado dessa maneira: R carbono dupla O e um negativo ali, tá? Quando vocês enxergam isso, ele representa um sal de ácido carboxílico, ok? Vamos para a nomenclatura. Como é que a IUPAC estipulou essas regras? Então, nada novo, a princípio, né? Primeiro tem o prefixo, um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, e assim vai. O infixo, lembram? Ligação simples am, ligação dupla em, ligação tripla im, duas ligações duplas de em. Aqui que tem a característica, a partir daqui que já é diferente, né? Vocês vão ter que acrescentar o oato de e aqui o nome do metal. Se for o sódio, o ato de sódio, de alumínio, de amônio, depende do metal que vai estar ligado, certo? Continuando. Vamos para os exemplos, certo? Então, lembram que eu falei? O metal, esse metal aqui, ele pode estar na frente de toda a molécula ou pode estar aqui embaixo, tá? Como ele está entre corchete, ele não colocou o sinalzinho, tá bem? Não colocou o menos aqui, então ele desconsiderou, ele deixou assim, sem, tá? Não precisou colocar. Quando o metal está na frente, quando o metal está embaixo, sim, precisa botar um negativo e a carguinha do metal, tá? Então, prefixo, um carbono, met, ligação simples am, a palavrinha o ato de, e sódio, né? O nome do metal é sódio, o Na. Vamos por outro exemplo, ó. Tem o magnésio, tem um corchetezinho aqui e tem um 2, um parênteses no caso. Tem um 2. O que significa esse 2? Esse 2 é a carga do magnésio, tá? Aí, prop, 1, 2, 3, am, ligações simples, o ato de e magnésio, porque o magnésio está ali, certo? O outro exemplo, et, porque tem 2 carbonos, am, ligação simples entre eles, o ato de alumínio, porque o metal é alumínio. E o exemplo de baixo, eu tenho, ó, 2 carbonos, et, ó, percebam que aqui embaixo já vem o metal, nesse caso o NH4 apareceu aqui embaixo. O ato de amônio, né? Amônio é a carguinha dele,
tá? Quando tiver ramificação, a mesma situação de todas, né? Tem que colocar primeiro a ramificação, depois segue igual. Então, vamos lá. Ele tem uma ramificação aqui, é o metil, né? Então, ele começou a contar 1, 2, 3. 3 metil, depois começou tudo normal, prefixo. 1, 2, 3, 4. But, ligações simples entre eles. A palavrinha, o ato de, e o potássio tá aqui embaixo. Pronto. Nesse caso, eu tenho pente, nesse caso tem uma dupla ligação no meio, né? Então, ele botou pente, 1, 2, 3, 4, 5. 2, porque no carbono 2 ele tem uma dupla, 2M, depois a palavrinha, o ato de, e o sódio, porque o metal tá aqui, o metal sódio, tá? E outro exemplo, quando eu tiver um aromático, né? Eu coloco o fenil, o primeiro nomezinho dele, fenil, porque ele vai ser considerado como ramificação. Então, fenil, mete, né, ligação simples, o ato de e o sódio embaixo, certo? Onde eu vou utilizar? Principalmente, pessoal, nos sabões, né? Tem o estereato de sódio e o oleato de sódio, que eles se formam ali, são peça principal para a formação dos sabões, tá? É utilizado nos medicamentos, aditivos alimentares. Eu mandei para vocês uma matéria, né, que eu no YouTube bem interessante sobre aditivos, né? O que são aditivos? Aditivos são aqueles compostos acrescentados aos alimentos, né? Para maior conservação, para que durem mais tempo e tal. Mas aí surge a questão se realmente é importante, se eles são nocivos, como eles agem no nosso corpo, no nosso organismo, né? O consumo deles. Então, é bem interessante a matéria que eu enviei para vocês, tá? Fixadores de corantes, né? Fixadores de corantes é pra gente, nos tecidos, no caso, né? É para poder tingir, né? O tingimento dos tecidos, tingimento de couros e entre outros, tá? Uma aplicação aqui meio interessante, eu achei pelo menos, né? Antigamente se utilizava para deixar a cor do cabelo preto novamente o acetato de chumbo, tá? Ele é um sal orgânico, a fórmula dele tá aqui. Que ele entrava em contato com o cabelo, né? E os chumbos reagiam com o enxofre das proteínas, fazendo com que voltasse a cor preta, né? O sulfeto de chumbo. Só que isso hoje é proibido, né? Porque ele pode ter 20% de chumbo, né? Na composição das tintas capilares. Porque o que acontece? O mercúrio, né, gente? Ele é acumulativo no organismo, né? Então, ele é extremamente perigoso, pode produzir milhões de alterações neurológicas, né? E também ele pode prejudicar o sistema reprodutor. Então, tá meio que em desuso. E tem que cuidar também isso aí, tá? Às vezes esses procedimentos capilares são bem perigosos. A gente nem sabe o que está colocando na cabeça, né? Bem perigoso. Aqui a matéria que eu gostaria que vocês assistissem sobre aditivos, bem interessante, tá? O link tá aí. E no finalizando, a gente tem os exercícios do livro que eu coloquei numa folhinha em anexo, tá? Lembrando que não precisa copiar, o enunciado é só resolver. Pessoal, por hoje é só. Espero que a aula esteja boa, vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão! Tchau, tchau! Tchau!